Pessoal, a sessão de ontem da CPI foi uma sessão histórica com o depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. E eu concordo com o relator Renan Calheiros quando ele falou que foi uma sessão histórica porque de fato foi. E você pode escolher aí o adjetivo que quiser. O governo acabou, a república explodiu, implodiram a república, é o fim de Bolsonaro, porque qualquer um desses adjetivos cabe nesse momento. Porque de fato, agora a CPI vai para um novo rumo que fecha o cerco de Bolsonaro. Porque além dos crimes contra a humanidade que foram cometidos por Bolsonaro, como a imunização de rebanho, a demora para a compra de vacinas de modo proposital, a propagação de medicamentos que não têm eficácia e o próprio incentivo de Bolsonaro ao contágio das pessoas, agora a gente atrela a esse crime contra a humanidade que vai ser denunciado em Haia, crimes de corrupção. Porque nós temos um nome agora na CPI e o nome é do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do Progressista. Muito tenso. E é por isso que a situação ontem, a primeira parte da sessão, estava nervosa. Os governistas estavam muito nervosos. O senador Marcos Rogério tentou fazer uma defesa ali completamente desconexa, os argumentos estapafúrdios, ele não conseguiu falar nada com nada, tentando obstruir a todo momento e não conseguiu. O próprio Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, perdeu completamente as estribeiras, ficou vermelho e não conseguiu defender o governo Bolsonaro. Não conseguiu. Todos eles já sabiam que sairia o nome de Ricardo Barros. Isso era óbvio, porque aqui no canal nós já estávamos falando do problema de Ricardo Barros com a compra da Covaxin. Nós já estávamos falando, porque o que aconteceu? O Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados e o nome citado na CPI, ele foi ministro da Saúde em 2018, 2016, 2018 no governo Temer. E o governo de Ricardo Barros, o período de Ricardo Barros no Ministério da Saúde teve problema com a Global Saúde. Quem que é a Global Saúde? A dona da Precisa Medicamentos, que está intermediando a compra da Covaxin. Ele está inclusive sendo processado por improbidade administrativa. Aí começa a complicar. E quem conseguiu colocar a emenda na medida provisória que liberou a compra das vacinas pelo Brasil, mesmo que elas não tenham sido aprovadas pela Anvisa, contanto que tivessem sido aprovadas por órgãos internacionais regulatórios, como a IFDA. FDA é a Anvisa dos Estados Unidos. Foi Ricardo Barros, porque ele conseguiu colocar na emenda, ele colocou na emenda a Anvisa indiana. Então isso ajudou demais na importação da vacina Covaxin, do fechamento do contrato. E a Global Saúde foi falada pelo servidor, pelo Luiz Ricardo Miranda, que ela não tinha boa reputação dentro do Ministério da Saúde. E aí o que acabou acontecendo? O Luiz Miranda, o deputado, no começo ele falou o seguinte: olha, eu estive com meu irmão com o Bolsonaro, eu reportei esse problema de corrupção para o Bolsonaro, e o Bolsonaro falou assim: isso é coisa do deputado fulano de tal, é difícil, se eu mexer nisso vai dar problema. Que coisa mais estranha, né? E aí o Randolfo Rodrigues começou a pressionar o Luiz Miranda, começou a pressionar. Eu até falei, Randolfo Rodrigues está implodindo a República, porque ele queria um nome, me dá um nome. Todo momento foi falado, me dá um nome. O deputado, não, eu não lembro, são muitas pessoas, porque ele estava inseguro. Ele não queria falar. E aí o que acabou acontecendo? O senador Alessandro Vieira, remotamente, começou a falar o nome do Ricardo Barros. É Ricardo Barros? Todo mundo sabe que é o Ricardo Barros? Pode falar que era o Ricardo Barros. Todo mundo já sabia disso. Todo mundo já sabia que o nome do Ricardo Barros ia sair. Aqui no canal nós falávamos do Ricardo Barros. Falamos no vídeo de ontem à noite. Se nós aqui no canal falamos, especulamos, olha, eu falei, eu suponho que seja o Ricardo Barros. Você acha que os senadores não vão saber? É claro que todo mundo sabia do problema do Ricardo Barros. Isso justifica toda a atenção da base governista, inclusive do próprio governo. E aí o senador Alessandro Vieira pressionou. Com um sniper, ele mirou e deixou para Simone Tebet disparar a bala de prata. Depois de tomar a pressão do senador Alessandro Vieira, Simone Tebet, num jeito muito manso, quase como um colo de mãe, falou: quem foi? E aí, Luiz Miranda falou: vocês sabem, foi o Ricardo Barros, o líder do governo. E aí ele começou a chorar. Parece que estava tirando um peso das costas. E tudo se fecha, né? Praticamente tudo se fecha com essa fala do Ricardo Barros. O próprio Ricardo Barros já se colocou à disposição, já falou que pode prestar esclarecimentos, mas isso é um problema agora para algumas pessoas. Primeiro, é um problema para Bolsonaro. Mas eu vou mostrar para vocês que talvez não seja tão problema assim.
Mas vamos chegar lá. Por que é um problema para Bolsonaro? Porque o Bolsonaro sabia desde o começo que existia um problema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. E o que ele fez, não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário, manteve Ricardo Barros como seu líder do governo na Câmara dos Deputados. Então isso é um problema para Bolsonaro. Outro, e também ele prevaricou, porque ele sabia, foi avisado e não fez absolutamente nada. E é um crime, né, prevaricação. Outro que sofre com isso é o Onyx Lorenzoni. Por quê? Lorenzoni pressionou nos últimos dias, junto com o Bolsonaro, tanto o Luiz Miranda quanto o servidor, o irmão dele, colocando Polícia Federal, falando que eles eram mentirosos, coisas do tipo. Só que o Onyx também não está confortável, porque no início do governo Bolsonaro, em 2019, o deputado Luiz Miranda levou dossiês para o Onyx Lorenzoni investigar, 2 dossiês para investigar 2 problemas de corrupção dentro do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, antes do Bolsonaro, era chefiado pelo Ricardo Barros. E sabe o que o Onyx Lorenzoni fez? Não fez absolutamente nada. A Polícia Federal investigou a primeira fala do Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou para o Luiz Miranda, olha, eu vou tocar isso porque isso é sério. Eu vou reportar à Polícia Federal. E ele não fez absolutamente nada. Da mesma forma, o Onyx Lorenzoni também não fez absolutamente nada para coibir o problema de corrupção que havia dentro do Ministério da Saúde. Então, ambos prevaricaram, tanto o Bolsonaro quanto o Onyx. Ambos prevaricaram. E a Polícia Federal está aí para testar. E o próprio Ricardo Barros se complica nessa situação, porque o nome dele foi citado. E depois, quando o nome do Ricardo Barros foi citado, começou uma situação que eu digo curiosa, quase como uma celebração. Porque depois que o nome de Ricardo Barros foi citado, começou uma certa excitação na CPI. E os senadores começaram a trocar figurinhas, fazendo conclusões, amarrando os pontos, como se eles já tivessem fechado, concluído, atingido o grande objetivo da CPI. Eles começaram a se parabenizar, falando que era histórico, porque de fato a CPI conseguiu um nome. E agora nós precisamos saber o que vai acontecer. Porque, como eu disse minutos atrás, para o Bolsonaro pode ser bom. Porque agora a CPI, e também para o gabinete paralelo, por quê? Porque agora a CPI tem um nome grande. Tem um nome de peso que é Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Não é um pé de chinelo do gabinete paralelo. Nise Yamaguchi, Wizard, não. É um nome de peso, mas é um nome de peso que pode ser descartável, que é do Ricardo Barros. E Bolsonaro fica tranquilo, porque agora toda a CPI está com foco no Ricardo Barros. E se a CPI precisar sacrificar alguém para justificar o trabalho, para vingar a população com os mais de 500 mil mortos, o nome de Ricardo Barros cabe para isso. Porque ele é alguém de relevância, mas que é descartável pelo governo e não é um pé de chinelo como Nise Yamaguchi, Carlos Wizard. Então o gabinete paralelo agora pode ficar tranquilo. Porque aqui a gente sabe, alguém vai ser punido. Alguém vai ser punido. E me chamou também a atenção, tem 2 pontos que eu quero falar. Isso não impede que o Bolsonaro vá para a Haia, tá bom? Isso não impede que o Bolsonaro vá para a Haia. Mas também soluciona todo o problema de uma parcela da oposição que não quer que o Bolsonaro caia com o impeachment. Porque acredita que é mais fácil enfrentar Bolsonaro em 2022. Então o nome de Ricardo Barros sacia tudo isso. Os anseios da população, os anseios da oposição, sacia os anseios de todo mundo. Por isso que o maior problema é dele. E me chamou muito a atenção a postura principalmente de Omar Aziz. Logo depois do interrogatório feito pelo Randolph, Omar Aziz começou a bater no presidente Bolsonaro, falar prevaricou, como se ele estivesse colocando tudo para fora, os ataques, revidando os ataques que ele vem sofrendo do Bolsonaro desde o início da sessão. Omar Aziz é um político experiente, é um político habilidoso. Para fazer isso é porque ele sentiu que a batata de Bolsonaro assou. Ele sentiu que a batata do Bolsonaro assou. E agora, com a prevaricação e a corrupção, isso tudo é somado ao que eu falei para vocês, ao crime contra a humanidade. Só que tem uma pessoa que saiu o melhor de todos na sessão de ontem. Arthur Lira. Por quê? Arthur Lira queria o cargo de líder do governo na Câmara. Para ele, claro que não, mas para o grupo dele. E Arthur Lira e a ministra Flávia Arruda, que era deputada, eles já estavam de olho nesse cargo do Ricardo Barros e eles já não estavam mais se conversando. E Flávia Arruda é aliada de Arthur Lira, está no ministério por conta do Lira. Por conta do Lira. Ela é apadrinhada do Arthur Lira. Na última dança das cadeiras que nós tivemos dos ministérios, nos cargos do governo, Ricardo Barros conseguiu se manter. E agora, ele vai se manter?
Quando o Luiz Miranda chegou e falou para o Arthur Lira que tinha um problema no Ministério da Saúde, o Arthur Lira mandou ele para frente. E Luiz Miranda não é bobo, porque ele sabe que ele perdeu os bolsonaristas, mas começou a falar bem que ia votar contra a reforma administrativa, porque ele viu como que é a importância, a estabilidade da carreira, como que é importante a estabilidade da carreira. Então ele sabe que ele perdeu, ele sabe que ele perdeu um público, ele está atrás de outro porque ele é esperto. Então o que ele fez? Ele só foi para cima depois que ele teve um respaldo do Arthur Lira. E quando o Lira percebeu que era um problema no Ministério da Saúde, logo ele ligou e falou, isso está com o Ricardo Barros porque todo mundo sabe. Lira se saiu muito bem dessa. Bolsonaro se sai mal, mas com o nome de Ricardo Barros pode ser que ele não se prejudique tanto assim. Mas vamos esperar, deixem os seus comentários, a sua percepção é muito importante, mas você pode colocar que o governo de fato se explodiu porque vários agentes do governo estão envolvidos nesse pipinão.